Então, nós vimos a questão da mercadoria, agora vamos tratar dos serviços tributados pelo ICMS. Falei para vocês, são dois os serviços tributados, o transporte interestadual e intermunicipal e o serviço de comunicação. Quanto ao transporte, o que eu quero que vocês guardem, basicamente, para a prova de direito tributário, é que o serviço é sempre entre estados e entre municípios. Então, tem que ultrapassar esse transporte, pelo menos, a barreira do município para ser tributado pelo ICMS. O serviço de transporte dentro do município, ele vai lá para o campo de incidência do ISS. Esse aqui, para evitar problemas, né, em coisas que passam do limite do município ou passa do limite do estado, a gente coloca aqui como um serviço tributado pelo ICMS. O da comunicação, ele tem um problema um pouco maior, porque a gente tem um monte de súmula que eu gostaria que vocês entendessem, porque elas já apareceram em provas e a tendência é aparecer mais ainda. Aliás, quanto ao último bloco, o ICMS nas importações, nas últimas provas de magistratura federal, foi, assim, assunto que despencou. Tá bom? Então, nós temos um cuidado especial de explicar aquela questão da mudança da Constituição para constar bem, apesar de ser confuso, né, para a maioria das pessoas, porque tem caído em provas da magistratura mesmo, principalmente essa questão da emenda, da súmula, que existia súmula, mas agora ela não é válida mais, porque tem a emenda, enfim, né? Então, volta lá se você precisar consultar. No tocante ao serviço de comunicação, súmula 334, o ICMS não incide no serviço de provedor de acesso à internet. Nós vimos que incide ICMS no serviço de comunicação. Se você for olhar na sua conta de telefone, você vai ver que tem ICMS lá, tá? Agora, no caso do serviço de provedor de acesso à internet, se falava que teria um serviço de comunicação também e, por isso, seria passível de cobrança do ICMS. Mas o STJ entendeu, levando em consideração a lei 9472, que esse serviço, ele seria um serviço de valor adicionado, um serviço que precisa do serviço de comunicação para funcionar. Então, o provedor de acesso à internet, ele é o usuário do serviço de telecomunicação, ele não te presta um serviço de comunicação, então, por isso, eu não poderia cobrar ICMS dos provedores de acesso, perfeito? Então, é diferente você ter internet no seu plano de minutos, tá bom? Por favor, não confunda as situações. O caso que foi julgado da STJ é aquele caso do UOL, por exemplo, que te fornece e-mail, que te fornece a possibilidade de ter loja virtual, etc. Só que perceba que ele em si, ele precisa do serviço da comunicação, ele é também usuário desse serviço de comunicação, ele só se une, né? Ó, serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta um serviço de telecomunicação, que lhe dá suporte com o qual não se confunde. Então, utilidade de acesso, armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação de informações. Então, o provedor é um serviço de valor adicionado, portanto, não tem ICMS. Súmula 350, esse é um adorado, tá? Também de examinadores. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. Também é de uma época mais antiga, tá bom? Em que você levava o celular lá na loja e a pessoa tinha que habilitar para que você precisasse usá-lo. Não era pôr o chip, não, tá? Ela tinha que habilitar. Colocar a sua linha naquele celular, o chip veio depois, mas para que ele funcionasse. Se considerou que isso era uma atividade preparatória do serviço de comunicação e, portanto, não teria ICMS. Aí eu trouxe uma jurisprudência bem grande para vocês, porque aqui consta tudo que não vai ser sujeito ao ICMS, que é considerado atividade preparatória. Então, troca de titularidade de aparelho celular, pedir conta detalhada, troca de aparelho, troca de número, mudança de endereço, troca de área de registro, troca de plano, bloqueio DDD, habilitação, religação, não incidência do ICMS, porque são preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação, tá bom? Não é o serviço de comunicação em si que faz com que você se fale com as pessoas.
Agora, você não pode confundir essa decisão aqui, o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação com telefone celular, dessa aqui, tá bom? Por quê? O que acontecia? Quando você contrata o serviço de comunicação de celular, você, às vezes, contrata com um plano de minutos. Então, você pode falar 40 minutos, você pode mandar X mensagens, numa época em que a gente ainda pagava por mensagem, você pode usar tantos mega de internet, etc, etc, etc. Quando você faz isso, você tem incidência de ICMS. Só que aquela pessoa que contratava um plano sem nenhum minuto de ligação, ela falava que não precisava. Ela não, né? Enfim, né? Ela não precisaria, em tese, pagar o ICMS, afinal ela não tinha a possibilidade de se comunicar, né? Afinal ela não tinha minuto, ela não tinha mensagem, né? Só que o entendimento do Supremo foi outro. Ele falou o seguinte: a partir do momento que você foi ligado à rede de comunicação, a partir do momento que você pode receber ligação, ainda que seu plano seja pré-pago, ainda que você não tenha nenhuma tarifa de minutos, você vai ter que pagar ICMS. Então, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente de franquia de minutos, conferida ou não ao usuário. Por quê? Porque você está lá, né, pagando essa assinatura básica mensal, mas você está conectado à rede, independentemente da franquia de minutos. Combinado? Então, não confundir a situação. Um é atividade preparatória. Aqui se entende que existe o serviço de comunicação em si. Por isso que você vai ter que pagar a tributação, tá bom? Princípios aplicáveis ao ICMS, a gente entra, né, na parte constitucional. Lembra que quando a gente tratou do IPI, nós já falamos da seletividade e eu disse para vocês, o IPI é seletivo. Cuidado com o ICMS. Por que cuidado com o ICMS? Porque o ICMS, ele poderá ser seletivo. Veja que o examinador, o legislador constituinte deu uma opção aqui. Poderá ser seletivo. Só que ele estabeleceu que, se fosse seletivo, o critério para a seletividade seria a essencialidade das mercadorias e dos serviços. Então, uma casca de banana gigante é essa, tá? O IPI sempre seletivo. O ICMS, nos termos constitucionais, poderá ser seletivo. A seletividade é opcional. Apenas o critério é que é obrigatório. A partir do momento que eu quero ser seletivo no ICMS, eu tenho que usar a essencialidade das mercadorias e dos serviços como critério. Geralmente, se a gente for lá no IPI, a gente vai ver que tem a TIP, né? A tabela do IPI. Lá na TIP, a gente tem alíquotas diferentes para muita coisa. Cada coisa tem uma alíquota diferente. No ICMS vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. A maior parte, ela elege uma tarifa base, que geralmente é 18%, e aí algumas coisas têm tarifa diferenciada. Então, 25% para cigarro, fogos de artifício, coisas assim que são mais não essenciais, digamos assim, como um modo também de desestimular o comportamento. Energia elétrica, geralmente botam lá em cima, uma questão que sempre pega, porque energia elétrica seria essencial, tinha que ter a alíquota mais baixa, não mais alta, mas enfim, né, é assim que se estabelece o critério na seletividade, com a finalidade que a gente já discutiu com vocês, de diminuir o caráter regressivo do tributo, diminuir o peso naquela camada da população que tem a tributação consumindo grande parte da sua renda. Porque daí, como ela só vai consumir mercadoria essencial, em tese ela pagaria menos ICMS, tá? Isso não tem funcionado tanto na prática, a gente percebe esse caráter regressivo, tributação de quase 50% da renda daquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, então é muito, tá? Mas é uma preocupação grande da reforma tributária que tende a ser aprovada, tá bom? Por enquanto, a gente fica com isso aqui. A gente tem seletividade opcional no ICMS, mas sempre tomando em consideração a essencialidade das mercadorias e dos serviços. O ICMS, ele também é, e aqui é obrigatório, tá? Será não cumulativo. Tá? A gente já explicou a questão da não cumulatividade, não vou nem fazer conta para explicar para vocês o que é
não cumulatividade, porque você já entendeu, tá bom? Agora, será não cumulativo para compensar o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo estado ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Aqui a gente não tem aquele problema do IPI, porque a Constituição, ela me disse o que fazer com crédito naqueles casos em que ou a entrada é desonerada ou a saída é desonerada, tá? Então, tudo aquela discussão jurisprudencial, evolução, blá, 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 que a gente falou quanto ao IPI, a gente não tem aqui no ICMS. Por quê? Porque a própria Constituição me fala o que fazer com crédito. Ora, primeiro, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. Então, na entrada desonerada, entra sem ICMS, eu não tenho um crédito presumido para compensar com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, pela Constituição Federal, tá bom? Ou então, na saída desonerada, a Constituição fala acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Aqui a saída é desonerada. Então, eu tinha crédito, tinha pagado o ICMS, né? Só que aí saiu desonerado, na verdade, a palavra correta seria estorno, né? Cancelamento do crédito. A Constituição fala anula o crédito relativo às operações anteriores. Então, pela Constituição Federal, no caso do ICMS, de maneira expressa, nós temos a teoria da dupla oneração ou dupla incidência, lembrando que existe a possibilidade de concessão do crédito não pela Constituição Federal, mas por determinação expressa em contrário no caso das operações, no caso, né, da legislação falar isso de maneira expressa. Combinado? Então, para o ICMS, seletividade não obrigatória, seletividade opcional, considerada a essencialidade, visando tirar o caráter regressivo, não cumulatividade obrigatória, com a adoção da teoria da dupla oneração ou dupla incidência. Para ter compensação, eu tenho que ter entrada com oneração e saída com oneração, tá bom? Caso contrário, só vou ter crédito se a legislação falar de maneira expressa sobre isso. Artigo 155, parágrafo 2º, prevê a manutenção do crédito numa situação específica, nas exportações. Então, aquela é a regra, teoria da dupla oneração ou dupla incidência, salvo se a lei falar que tem crédito. Nas exportações é diferente, a própria Constituição traz previsão em contrário, ó, não incide, não tem incidência, sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, tem imunidade, tá? Nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, desde que sejam os serviços tributados pelo ICMS. Assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, nas exportações, fica assegurado o direito ao crédito. Para quê? Para desonerar a exportação, tá bom? Dando aqui um caráter de competitividade para os exportadores. Se eu onerasse a exportação, se ele perdesse crédito, ele talvez não se sentisse tão estimulado a exportar. Então, eu trago a imunidade e ainda deixo para ele essa possibilidade de manter os créditos, tá bom? ICMS nas operações não presenciais. A gente está falando de bastante coisa porque a gente tem um monte de impostos para tratar hoje, combinado? Qualquer coisa você dá um slow, ao invés de acelerar a minha aula, você dá um para a gente conseguir tratar de tudo que a gente precisa, porque as provas têm cobrado muito ICMS e também os outros impostos, tá bom? ICMS nas operações não presenciais. O que acontecia? Antes, tá? Essa redação já é a redação da Emenda Constitucional 87 de 2015, que só começou, a gente só tem 100% dela em 2019, tá? A gente teve uma regra de vigência bem diferente, foi sendo escalonado. Mas o que acontecia antes? Antes, se eu tivesse morando em Fortaleza, viesse para São Paulo e comprasse um livro, não, livro não dá, livro é imune. Se eu comprasse um ventilador, estou precisando de um para a procuradoria, não tem ar-condicionado no momento, está quebrado, e estou precisando de um ventilador. Então, estava lá, morava em Fortaleza, trabalhava lá, precisava de um ventilador, estava passeando em São Paulo nas minhas férias, comprei esse ventilador, levei para Fortaleza. O que acontece com o ICMS? O ICMS, comprei na loja de São Paulo, fica para São Paulo.
Aí imagina que eu tô lá em Fortaleza trabalhando e falo, nossa, preciso de um ventilador. Vou comprar pela internet. Entro na internet, escolho o ventilador, a loja entrega para mim lá em Fortaleza. O que acontecia antes? O legislador não via, o constituinte não via diferença nas duas situações. Afinal, a venda era da mesma loja para a mesma pessoa e da mesma coisa, então o ICMS ficava com São Paulo, que era onde estava o depósito da loja que eu comprei. Só que com as vendas pela internet, que aumentaram muito, os estados que não têm esses grandes depósitos estavam ficando prejudicados, ficando sem ICMS, porque cada vez se vendia menos fisicamente e mais eletronicamente. E a Constituição ela só cobrava, só distribuía o ICMS se a pessoa que adquirisse ia comercializar internamente, tá? Se ele fosse comerciante. Se ele fosse consumidor final, como no exemplo que eu dei para vocês, não tinha ICMS no destino, tá? Só na origem. Aí vem a Constituição Federal, antes tentaram fazer isso via protocolo, blá, 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 não deu certo, porque não podia, né? Afinal, a gente está falando de ICMS, tudo que tem que ser bem cuidadinho, né? A Constituição foi alterada. Então, hoje, o que vale hoje nessas situações, tá? De compras à distância. O imposto previsto atenderá ao seguinte: nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. É confuso? Bastante, né? Mas agora eu vou explicar para vocês o que está escrito aqui. Lembra que antes ficava tudo na origem, né? Por quê? Porque não importava essa questão de mandar para outro lugar, porque a pessoa não era contribuinte do imposto, ela não ia revender lá, ela ia ficar para ele, tá? Por isso que fala consumidor final. Foi isso que mudou aqui, tá? Adota a alíquota interestadual. Então, imagina que foi de São Paulo para o Ceará. A alíquota interestadual, 7% fica com São Paulo. E caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, a chamada de FAO, tá? Então, imagina que a alíquota do ICMS lá no Ceará é 17%, Ceará fica com 10%. Então, veja, antes Ceará, nada. Hoje, Ceará, 10%. Tá bom? É só um exemplo, tá bom, gente? Então, o estado de origem fica com a alíquota interestadual, cuja regra é 7%. O estado de destino dessa pessoa, que é consumidor final dessa mercadoria, ele fica com a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, tá bom? Ele fica com um pouco lá no destino também. A única coisa que vai importar saber se essa pessoa é comerciante ou não, é essa questão do inciso 8. Por quê? Porque é óbvio que essa pessoa, no meu caso sou eu, né, que comprou o ventilador lá em Fortaleza, uma pessoa comum que está lá sentada trabalhando, ela não tem logística para recolher ICMS, ela mesma, né? Então perceba, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte. Então, se é lá, eu comprei para mim, como consumidor final, eu não vou revender, mas eu sou um comerciante, eu tenho logística para recolher ICMS, eu mesmo faço. Agora, ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte. Então, eu lá quietinha, não vou me preocupar com o recolhimento do ICMS. O remetente que vendeu pela internet para mim, ele recolhe tanto o ICMS lá para São Paulo, como o diferencial de alíquota lá para o Ceará, tá bom? Então, hoje nós temos essa mudança relevante na Constituição Federal, tá bom? A saber se é comerciante ou não, que era muito importante antes, não é mais importante, só vai ser importante para saber se ele vai recolher o imposto ou se vai ser o remetente, tá bom? Mas, resumindo, a questão é isso, ficou resolvida essa questão de distribuição de recursos entre os estados, tá? Tanto aquele que tem o depósito como aquele que é o consumidor da mercadoria. Imunidades específicas para o ICMS. Das exportações, já vimos isso várias vezes, assegurado o montante do crédito,
E essa aqui que a gente ainda não falou, a imunidade dos combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo, além de energia elétrica. Essa aqui eu quero que vocês tomem um particular cuidado, tá bom? O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte: não incidirá, ou seja, a imunidade, sobre operações que destinem a outros estados, então quando sai de um lugar para outro, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. Então eu tenho uma imunidade quando sai, né, por exemplo, petróleo do Rio de Janeiro para São Paulo. Ai, imunidade, que coisa estranha, professora. Por quê? Gente, a maior parte das imunidades existe para que você não pague tributo, né? Para que a pessoa não pague tributo por alguma razão. Essa imunidade aqui é diferente. Ela existe porque duas situações, petróleo e energia elétrica. Nós temos coisas cujas reservas são limitadas e situadas em estados determinados. Então, se eu não tivesse essa imunidade, o ICMS ficaria sempre com os estados produtores. Então, no caso do petróleo, Rio de Janeiro ia estar rico. Então, o Paraná ia estar rico porque tem a hidrelétrica de Itaipu. Por quê? Nós temos reservas situadas em lugares determinados do país. Só que isso não pertence ao Rio de Janeiro, isso não pertence ao Paraná. Pertence à União Federal, a todos os brasileiros, né, a todo mundo. Então não seria justo deixar a arrecadação do ICMS só com os estados produtores, no caso desses dois produtos, tá? Tanto petróleo como energia elétrica. O que se fez então? Imunidade. Eu não pago se for sair do estado produtor para o estado consumidor. Ah, mas não vai ter ICMS? Vai. Vai ter ICMS total na operação interna quando vai revender, tá bom? Então, perceba, eu quero dar para os estados consumidores a possibilidade de cobrança do ICMS na operação interna, mas essa operação que sai de um para o outro não tem ICMS, existe imunidade. Agora, a gente teve um caso de umas pessoas bem espertinhas, né, que perceberam essa imunidade. Aí viam, por exemplo, que determinadas cidades ficavam próximas umas das outras, né? E que, se ele fosse consumidor final, então eu tenho uma empresa de ônibus, eu vou consumir muito combustível. Fica mais barato eu ir buscar no outro estado, trazer para cá, deixar lá e eu vou usar tudo aquilo sem ICMS, porque perceba que não tem operação interna, então não vai ter ICMS na operação interna e também não vai ter na interestadual, porque tem imunidade. E aí ficava nessa questão, né, de não vai ter. E se você lesse a Constituição, não ia ter mesmo. Aí vem a Lei Complementar 87/96 e fala, é também contribuinte a pessoa física ou jurídica que mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, adquira lubrificante ou combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização e industrialização. Aí você ia falar, pô, inconstitucional, lógico, né? Tá falando que tem aqui, mesmo quando a Constituição fala que tem imunidade. Só que perceba que a finalidade dessa imunidade é dar dinheiro para o Estado consumidor, não deixar que o ICMS fique todo na origem. Então, o Supremo disse que essa regra é constitucional, ó, benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do estado de destino do produto, ao qual caberá em sua totalidade. Então, nesse caso, é constitucional se ele adquire, né, quando não destinado à comercialização e industrialização. Se não tivesse essa regra da Lei Complementar 87/96, não teria ICMS nem na saída, nem no estado de destino, tá bom? Então, a regra foi considerada constitucional. Só que essa imunidade que nós acabamos de tratar tem uma regra que a excepciona, que poderá excepcioná-la, tá? É a seguinte, diz o artigo 155.12h que cabe à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará a imunidade. Então, eu não tenho imunidade se uma lei complementar falar que aquele combustível e lubrificante derivado de petróleo, caro, né? Em que o imposto vai incidir uma única vez, é o famoso ICMS monofásico sobre combustíveis.
que a gente tanto fala quando vai falar das exceções constitucionais, legalidade, anterioridade, a gente está falando desse ICMS aqui, tá bom? Só que não existe essa lei que fala quais são os combustíveis lubrificantes. Imagina que venha uma lei e fale quais são. Então, se falar que gasolina vai ter incidência monofásica, não tenho a imunidade. Ai, mas professora, que confuso, não era para dar o dinheiro? Não muda nada. Só vai mudar a sistemática de recolhimento. Por quê? Nessa hipótese aqui que nós acabamos de ler, nas operações com os lubrificantes derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado em que ocorreu o consumo. Se for petróleo, continua onde tiver o consumo. Eu dou dinheiro para lá, só vai mudar a sistemática de recolhimento, vai ser a mesma coisa, o dinheiro fica do mesmo jeito. Só vai mudar que cobra na etapa inicial, como a gente já falou um pouquinho quando a gente falou da sistemática da substituição, é bem semelhante a essa questão da incidência monofásica. Então lembre, para o ICMS eu tenho uma imunidade específica nas operações que destinam ao estado petróleo e energia elétrica, porque eu tenho poucos estados produtores, muitos estados consumidores. Quero que o dinheiro fique no estado que consome. Aqui é o exemplo São Paulo, mas são todos, tá? O estado que consome vai tributar na operação interna. Se você não for ter operação interna, você vai ter que pagar ICMS, tá bom? Do mesmo jeito, para evitar esse tipo de coisa, de você comprar em um estado do outro, evitando só a cobrança do ICMS, né? Agora, também existe a possibilidade de se excepcionar essa regra quando falar uma lei complementar sobre o ICMS monofásico sobre combustíveis. Se esse combustível for de petróleo, o dinheiro continua no estado onde ocorreu o consumo, tá bom? Não vou falar sobre o resto das regras porque não cabe aqui, mas vale lembrar que o Supremo diz que essa imunidade foi criada para dar ao estado onde ocorreu o consumo o dinheiro, então pode ser cobrado quando tiver fraude, tá bom? Fato gerador do ICMS, depois de tudo isso, né, de conceito de mercadoria, de serviço, de todas as previsões constitucionais, a gente vai falar sobre o fato gerador. O fato gerador está previsto na Lei Complementar 87 de 96. Até agora a gente fica falando de CTN, 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 mas agora a gente está falando de uma lei específica para o ICMS, a Lei Candir. Considera-se ocorrido o mais famoso de todos, né? A saída de mercadoria do estabelecimento contribuinte. Por isso que era tão importante a gente saber o que é mercadoria. Quando ela sai para circular, nós temos o fato gerador do ICMS. O grande problema é essa parte aqui, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, imagina a seguinte situação, você foi lá no shopping, queria um sapato, aí ficou pequeno para você, aquele que você provou, você fala, você tem um número maior? Aí a pessoa entra lá e tal, chega para você e fala, olha, eu tenho na outra loja. Aí você fala, você traz para mim, eu venho buscar amanhã. Aí o cara fala, claro, vou pedir para você. Aí depois te avisa pelo WhatsApp, olha, tá aqui seu tênis e tal, você fala, eu desisti. Perceba que, mesmo nessa situação, eu desisti, eu teria ICMS, se eu for pela literalidade da Lei Complementar 87. Por quê? Porque saiu de um estabelecimento do titular com finalidade comercial para outro, tá? Então eu não estou olhando pela lei, tá bom? A mera saída física da mercadoria do estabelecimento, ainda que para um estabelecimento do mesmo titular, veja que ele nem foi comercializado no meu exemplo, teria ICMS. Só que a saída que se exige para o fato gerador é uma saída jurídica. Eu preciso que esse bem circule, que tenha um intuito comercial. Veja que eu não fui buscar o sapato, né? E ele não foi comercializado, ele continua lá. E ainda assim, se eu fosse olhar pela literalidade, haveria cobrança. Não é o que decide a jurisprudência, tá bom? Nós temos a súmula 166 do STJ que diz: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de uma mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, veja, deslocamento não é saída jurídica, não é circulação. Mesmo posicionamento do STF, firmado em 2020. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Então, não tenho transferência de titularidade, não tenho ato de mercancia, não posso falar em incidência do ICMS. Cuidado com questões que tratam da lei, tá? Se você tiver cobrança no seu concurso da Lei Complementar 87 de 96,
Se tiver, tá lá na Lei Candir que a saída é fato gerador do ICMS, você responde que sim, por favor, que tá escrito aqui, tá bom? Agora, se te cobrar a posição da jurisprudência, ou falar simplesmente, constitui fato gerador o simples deslocamento, você sabe que não. Porque eu já expliquei para vocês, não existe aí transferência de titularidade. O mesmo raciocínio tem o STF na súmula 573. Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Ora, por quê? Porque não vai ter transferência de titularidade. Base de cálculo. A base de cálculo do imposto é, na saída de mercadoria, o valor da operação. Esse é o mais importante, tá? Lembrar que o ICMS ele é calculado por dentro. Então, se eu tenho R$100 aqui o valor da mercadoria, a alíquota do ICMS é 10, não, vamos por 20, vai, para ficar mais real, porque não tem nenhuma alíquota de 10 aí para a gente tratar. Ele vai incidir sobre o valor total. Perceba que aqui eu tenho tanto custo da mercadoria como incidência sobre o próprio ICMS, tá? Eu não vou cobrar sobre 80, eu vou cobrar sobre 100. Então, 20% sobre 100. Então, é ICMS sobre ICMS mais ICMS sobre o custo, tá? Cuidado, porque isso é importante. O ICMS é calculado por dentro. Então, a saída de mercadoria, o valor da operação vai ser a base de cálculo do imposto. E o contribuinte, a gente já falou do artigo 4º, contribuinte, qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial essas operações, tá? No caso da saída, que é o caso mais comum. E quero que você se atente para esse aqui, também tá lá, né, na Lei Complementar 87. É também contribuinte, mesmo quem não tem essa habitualidade, intuito comercial, aquele que importe a mercadoria ou bem, qualquer que seja a sua finalidade. Então, não preciso ter a finalidade no caso das importações, conforme nós já vimos. Também vai ser contribuinte do ICMS, aquele que seja destinatário do serviço prestado no exterior, desde que sejam serviços tributados pelo ICMS, como comunicação, por exemplo. Adquire em licitação, você vai lá no leilão, compra, vai ter ICMS. E aquele caso que nós falamos dos espertinhos que pegavam petróleo, gasolina de outro estado, levava para ele para usar, né, na sua atividade e não para comercializar, ele vai ter que pagar ICMS por causa dessa previsão aqui. Adquira lubrificante, combustível líquido e gasoso derivado de petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, tá bom? Lançamento por homologação. Porque vai lá, você sozinho, calcula o tributo, antecipa o pagamento e deixa para o fisco analisar, exceção de ofício, quando tiver algum problema nessa sistemática. Perfeito? No próximo bloco a gente volta para falar do IPVA e seguimos com os impostos municipais. Até lá!